Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula aqui no canal do PET Engenharias e hoje vamos conversar um pouco sobre tensão de cizalhamento e viscosidade dinâmica ou absoluta dos fluidos, né? É da disciplina de fenômenos de transporte 1 e meu nome é Guilherme Cardial. Vamos dar início vendo alguns conceitos fundamentais, né? Primeiramente, podemos definir fluido como uma substância que não tem uma forma própria, ou seja, que assume o formato do recipiente que o contém. Agora vamos imaginar a situação que eu tenho um sólido preso entre duas placas, na qual a inferior é fixa e a superior está sendo solicitada por uma força tangente, que vamos chamar de Ft constante. Na imagem A nós vemos esse sistema parado. Na medida que eu aplico a minha força constante, o sólido vai se deformar angularmente. E essa deformação acontece até o momento em que eu alcanço o equilíbrio estático, né? Ou seja, eu vou alcançar uma posição de equilíbrio estático. O que nós podemos perceber, então, é que na medida que eu aplico essa força constante, vão surgir tensões internas no meu sólido que vão equilibrar com a força externa aplicada. E é assim que eu alcanço o equilíbrio. Então, podemos chegar ao raciocínio de que a única forma de fazer esse sistema perder o equilíbrio estático é se eu variar essa força constante. Porque se ela é constante, eu não vou sair dessa situação. Agora, vamos imaginar a situação abaixo, em que eu vou ter duas placas também, na qual a superior vai estar sendo solicitada por uma força Ft constante, né? Uma força tangencial. Só que nesse caso, entre as duas placas, eu vou ter um fluido, e não mais um sólido. Nessa situação, nós vamos perceber que os pontos correspondentes do fluido e da placa continuam em correspondência durante o movimento. O que isso quer dizer? Que na medida que eu aplico a força constante, ou seja, eu aplico uma solicitação no bordo superior, se a placa adquirir uma velocidade, os pontos que estão em contato com essa placa também vão adquirir a mesma velocidade, né? Então, a esse fenômeno nós damos o nome de princípio da aderência. E nesse caso, diferentemente da situação em que eu tenho um sólido, não tem como alcançar o equilíbrio estático. Com o fluido, nessa situação, não se alcançaria o equilíbrio estático. Ainda mais se nós considerarmos que as duas placas têm comprimentos infinitos, né? Podemos chegar a uma segunda definição, né? Na qual podemos dizer que fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força tangencial constante qualquer. Ou, em outras palavras, fluido trata-se de uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. A tensão de cizalhamento é abordada na lei de Newton da viscosidade. E agora, falando dela propriamente dita, né, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma superfície de área A e aplicamos uma força. Ela está sendo solicitada por uma força. Nós podemos decompor essa força em dois vetores, um normal e um tangencial. Ao tangencial nós vamos dar o nome de Ft, né? Então, a partir dessa relação, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que a tensão de cizalhamento média pode ser definida como sendo o quociente entre o módulo da componente tangencial da força e a área sobre a qual está aplicada. A seguinte formulação: a tensão de cizalhamento vai ser igual à minha força tangencial sobre a área. Agora vamos imaginar novamente, vamos retomar a situação em que eu tinha um fluido entre duas placas, na qual na placa superior eu aplico uma força tangencial constante Ft. Pelo princípio da aderência, na medida que eu aplico essa força, o fluido também vai adquirir uma certa velocidade. Os pontos que estão em contato com a placa vão adquirir a mesma velocidade que a placa. O que vai acontecer é que eu vou criar um gradiente de velocidades, que pode ser representado através de um diagrama de velocidades. Então, vai acontecer, o que vai surgir é uma velocidade relativa entre as camadas. E essa velocidade relativa vai surgir a partir do atrito entre as camadas do fluido. Ou seja, como podemos ver aqui na imagem, no V a gente tem uma determinada velocidade, para V1 uma segunda velocidade, para V2 outra velocidade, e assim sucessivamente, na medida que nós descemos ao longo do fluido. A partir dessa situação, nós podemos chegar à conclusão que a tensão de cizalhamento é proporcional ao meu gradiente de velocidade, que eu posso representar por dV dy. Por que dV dy? Vamos considerar a velocidade
que está ocorrendo, e o dy seria a nossa espessura, ou nossa camada de fluido, né? Podemos falar dessa forma. Ocorrer nessa situação, então, é que as tensões de cisalhamento, quando multiplicadas pela área da placa, vão originar uma força tangencial interna ao fluido, a qual vai ser responsável pelo equilíbrio da força externa. Agora, abordando um pouco sobre viscosidade dinâmica, também chamada de viscosidade absoluta, nós vamos ao conceito de formulação. A viscosidade dinâmica absoluta surge como um coeficiente de proporcionalidade que vai relacionar a minha tensão de cisalhamento com o meu gradiente de velocidade. Nós podemos representar a viscosidade por esse mizinho. Então, a formulação seria que tensão de cisalhamento é igual à minha viscosidade dinâmica, ou absoluta, vezes o meu gradiente de velocidade. Dessa forma, nós podemos definir a viscosidade como sendo a propriedade que indica a maior ou menor dificuldade de fluido escoar, ou seja, escorrer. A viscosidade varia de fluido para fluido, então ela vai depender de diversos fatores, como, por exemplo, a temperatura, e principalmente a temperatura. Aos fluidos que obedecem essa lei de Newton, né, nós vamos dar o nome de fluidos newtonianos, mas também há fluidos que não obedecem, que são uma minoria, que são os fluidos não newtonianos. Um exemplo de fluido newtoniano, por exemplo, seria a água. E de um fluido não newtoniano, nós podemos pensar em fluidos que não seguem, não apresentam esse comportamento de escoar de acordo com o gradiente de velocidade e da força tangencial aplicada. Nós podemos pensar, por exemplo, no ketchup ou no creme dental. Por exemplo, o ketchup, com ele dentro do recipiente, a gente tem dificuldade em fazer ele se mover ali dentro, né? Se mexer. Nós percebemos que ele é bem denso. Mas quando é na hora que a gente aperta para ele escorrer, né? Ou seja, escoar, às vezes ele sai de vez, bem rápido. Esse é um comportamento de um fluido não newtoniano. Eles são uma minoria, então nós não vamos abordar eles a fundo. Agora vamos novamente consultar o nosso gráfico, né? Nosso diagrama, em que nós vamos relacionar a minha velocidade com a minha espessura, ou altura da camada de fluido. Ou seja, aqui nós vemos o Ezinho ali representando justamente essa espessura. Imaginando um elemento, um pedaço infinitesimal, né? Nós vamos ter a relação dV/dy. Então, vamos pensar na seguinte situação. Para caso em que a minha espessura é muito pequena, eu posso aproximar esse comportamento do gradiente de velocidade por uma reta, porque como nós podemos ver aqui, nós temos uma curva, né? Eu posso aproximar esse comportamento por uma reta. A partir disso, eu posso chegar à seguinte formulação, que a minha tensão de cisalhamento vai ser igual à minha viscosidade dinâmica absoluta, multiplicando minha relação V0 sobre a minha espessura. É importante que vocês guardem essa informação, que nós vamos precisar dela para resolver um exercício. Bom, a referência bibliográfica utilizada para preparar essa aula foi o livro Mecânica dos Fluidos, do Franco Brunet, a segunda edição revisada de 2008. Obrigado pela atenção, se inscrevam no canal, comentem e se tiverem dúvida pode deixar nos comentários que a gente sempre está lendo.